A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio de seu povo no Antigo Testamento. Mas ao longo do tempo, a Arca da Aliança sempre despertou a curiosidade das pessoas. Seja por conta de seu papel relevante na Bíblia, seja por estar envolvida em acontecimentos extraordinários, seja pelos mistérios que a cercam, ou pela exclusividade que ela possuía, já que se alguém não autorizado tocasse nela acabava morrendo, a figura da Arca da Aliança se tornou muito popular. Mas muitas pessoas não conhecem o seu verdadeiro significado bíblico e acabam adotando interpretações sobre ela que nada têm a ver com a Bíblia. Mas neste vídeo, você vai entender o que realmente era a Arca da Aliança e qual o seu significado correto de acordo com a Bíblia. Também vai descobrir se a Arca da Aliança possui alguma importância para nós atualmente. A Arca da Aliança era um baú retangular feito de madeira de acácia revestido de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança media cerca de 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. Em cada uma de suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro, e nessas argolas eram inseridas varas que serviam como instrumentos para transportar a arca sobre o ombro dos levitas coatitas, a família da qual a linhagem sacerdotal foi separada para o serviço do Senhor. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Essa tampa era feita de ouro puro e nela ficavam as figuras de 2 querubins, também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com suas asas estendidas. E era em cima dessa tampa que o sacerdote aspergia o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. E daí vem a designação propiciatório. Na Bíblia, a Arca da Aliança também é designada por outros nomes. Ela é chamada de Arca do Concerto, ou mais literalmente Arca do Testemunho, Arca do Senhor e Arca de Deus. Essas designações se referem especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. E nós sabemos que a Arca da Aliança foi construída por Bezalel, segundo o modelo dado por Deus a Moisés. A descrição completa da Arca da Aliança pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo. Mas qual era o significado e a função principal da Arca da Aliança? Bom, no Antigo Testamento, a arca é citada cerca de 200 vezes, com pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, dentre todas essas funções, 2 se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras. Em primeiro lugar, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Em segundo lugar, a Arca da Aliança servia como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos na Aliança do Sinai. Daí vem o nome Arca do Testemunho. E a Arca da Aliança também guardava o vaso do maná e a vara de Arão. Então, partindo desses 2 conceitos básicos, ao longo da história bíblica, podemos ver a Arca da Aliança sendo considerada como representando o trono de Deus, servindo como um guia para o povo de Israel no deserto, como um tipo de paládio de guerra, tendo muita ênfase na história da conquista de Jericó e além de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão. Portanto, a arca que foi construída no Sinai acompanhou os israelitas durante toda a peregrinação até a terra prometida. Mas no tempo dos juízes, a arca foi levada para Siló, tendo já passado por Gilgal e Betel. Ela permaneceu em Siló até ser capturada pelos filisteus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 4 e versículo 11, temos a descrição dessa captura no campo de batalha em Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar abateu os israelitas, porque com a captura da arca, a glória havia sido retirada de Israel. Por causa do pecado e da desobediência, o povo de Israel foi culpado da derrota para os filisteus e da consequente captura da Arca da Aliança. Como parte de seu juízo sobre Israel, Deus permitiu que os filisteus levassem a arca, porém isso também causou grandes problemas aos filisteus.
Eles foram afligidos por terríveis calamidades e tiveram sua principal divindade, o deus Dagon, humilhado diante da arca do Senhor, uma manifestação clara do poder de Deus aos povos estrangeiros. Então, após 7 meses de pragas, os filisteus levaram a arca da aliança para Kiriat Jearim, onde ela permaneceu por mais de 20 anos. Quando Davi subiu ao trono, ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa da nação de Israel, levando a arca da aliança para lá. Mas antes, a Bíblia registra a imprudência diante da arca do Senhor. Aconteceu que os israelitas tentaram transportar a arca de uma forma não autorizada por Deus, no episódio que envolveu a morte de Uzá, um homem da família de Abinadab, onde a arca da aliança havia ficado anteriormente. O texto bíblico diz que Uzá segurou a arca precipitadamente e foi ferido por Deus. E esse episódio foi muito significativo e causou grande temor no próprio rei Davi, fazendo com que a arca ficasse durante 3 meses na casa de Obed-Edom. Quando finalmente a arca foi levada a Jerusalém, ela foi instalada numa tenda. Posteriormente, quando o rei Salomão construiu o templo, a arca ficou abrigada nele. E a Bíblia informa que a arca da aliança foi recolocada no santuário durante as reformas do rei Josias. Depois, o profeta Jeremias também profetizou sobre um tempo em que a arca da aliança não seria mais utilizada, pois Jerusalém deveria ser chamada de trono de Deus. E além dessas referências, os livros históricos e proféticos do Antigo Testamento raramente se referem à arca. Mas é provável que ela tenha continuado a ser usada nas grandes festas religiosas de Jerusalém. Inclusive, alguns salmos falam de cerimônias em que provavelmente a arca da aliança pode ter sido utilizada. Nessas cerimônias, possivelmente a arca foi carregada na frente do povo pelos sacerdotes. Mas talvez a principal curiosidade das pessoas em relação à arca da aliança na atualidade tenha a ver com seu paradeiro. Sem dúvida, existe muita especulação sobre onde teria parado a arca da aliança. Mas apesar de muitas teorias, a grande verdade é que o paradeiro final da arca é um mistério. Muitos estudiosos defendem uma hipótese plausível de que a arca da aliança foi perdida durante a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em cerca de 587 a.C. Então a arca pode ter sido capturada e levada para a Babilônia como um tipo de despojo de guerra. Dessa forma, ela pode ter sido mantida como troféu ou mesmo ter sido destruída pelos babilônios para extrair seu ouro. Caso os babilônios tenham mantido a arca da aliança preservada, essa condição pode ter mudado quando a própria Babilônia caiu diante da coalizão medo-persa. De qualquer forma, é importante entender que o sumiço da arca naquele contexto fazia parte do propósito de Deus no derramamento de seu juízo sobre Judá. Nabucodonosor, o imperador babilônio que invadiu Jerusalém, destruiu o templo e exilou o povo, foi nada mais do que um instrumento na mão de Deus. Além disso, essa sugestão da perda da arca no período de exílio explora principalmente aquela profecia de Jeremias, quando o profeta falou sobre a ausência da arca da aliança. Por outro lado, também existem referências nos livros apócrifos que afirmam que Jeremias teria escondido a arca da aliança. Supostamente ele teria colocado a arca em uma caverna no Monte Nebo, juntamente com a tenda e o altar de incenso, antes da destruição de Jerusalém. Porém, os estudiosos ressaltam a grande improbabilidade disso ter ocorrido. Por fim, uma interpretação bastante popular entre alguns cristãos é aquela que diz que a Arca da Aliança estaria atualmente no céu, devido à sua referência no livro do Apocalipse. O problema é que essa interpretação se baseia numa leitura do livro do Apocalipse que ignora completamente suas características como literatura profética, seu propósito e o estilo simbólico de sua linguagem. Além disso, essa interpretação acaba desviando a finalidade para a qual a arca foi construída. Por isso, essa interpretação não encontra nem apoio bíblico e nem apoio entre os eruditos do Antigo e do Novo Testamento. Mas a melhor definição a respeito do que aconteceu com a Arca da Aliança depende da nossa compreensão sobre o papel importante e específico que ela desempenhou no início da história de Israel.
A arca serviu especialmente como símbolo visível da presença de Deus habitando com seu povo. Então, cumprida essa finalidade, provavelmente o próprio Deus permitiu que ela fosse tomada e destruída, evitando que talvez ela se tornasse o maior alvo de idolatria já visto. Além disso, jamais podemos nos esquecer que tanto a Arca da Aliança quanto os demais elementos da adoração no Antigo Testamento eram temporários e simplesmente apontavam para uma realidade superior e realmente definitiva que foi inaugurada na pessoa e obra de Cristo. Isto quer dizer que se a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus habitando com seu povo, Cristo é a revelação final de Deus habitando em seu povo, mediante o ministério do Espírito Santo, que aplica em nós a obra da redenção e nos qualifica para sermos o próprio templo onde Deus habita. Por isso que, ainda que a Arca da Aliança fosse encontrada, no atual estágio da revelação divina, na nova aliança, ela não teria mais nenhuma finalidade para o povo de Deus.